Bom dia! Hoje são 15 de novembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Há alguns dias fiz uma crítica ao futuro presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em relação à pretensão dele de colocar armas de fogo em residências brasileiras, armas de fogo em mãos dos cidadãos brasileiros. Daí a crítica ao Bolsonaro. Nesse vídeo vou agora fazer um elogio ao Bolsonaro. Nesse canal aqui não existe fanatismo. O fanático, ele fica cego. Quando ele escolhe um político, um partido político, ele fica cego. Quando ele escolhe um Deus, uma religião, o fanático aí fica cego. Aqui não há fanatismo. Portanto, vou agora fazer aqui um elogio ao Jair Messias Bolsonaro, quando ele pregou que iria acabar com o programa Mais Médicos em relação ao governo cubano, Cuba. E ele está com toda a razão. E você entenderá o que é isso aí no quadro aqui, correto? Então vou aqui explicar a você. Muito bem. O Bolsonaro, durante sua campanha política, ele pregou ali que assim que assumisse o governo, agora no dia 1º de janeiro de 2019, ele iria cortar o programa Mais Médicos em relação apenas à ditadura cubana, ao governo cubano. E aí ele tem toda a razão. Só que não haverá mais necessidade desse ato do Bolsonaro, porque ontem o presidente cubano avisou que irá cortar esse programa aí com o Brasil. E aí os médicos cubanos estarão aí retornando a Cuba. Lamentavelmente, será muito ruim para os médicos cubanos. Muito bem, então vou explicar isso aqui para que você entenda. Imposto aqui no Brasil, impostos, não é? O imposto de renda é o imposto mais justo que existe. Você sabia disso? Pois fique sabendo, o imposto de renda, ele é o mais justo. E você vai entender aqui. Vamos pegar como exemplo aí dois brasileiros, correto? Aqui é o Paulo, que é muito rico, um brasileiro rico, e aqui o Francisco, que é um brasileiro pobre. Os dois vão a uma padaria, a uma panificadora, bem próxima da residência de cada um, e ali o Paulo, muito rico, compra um pão. E o Francisco, muito pobre, também compra um pão. Naquele pão ali existe um imposto. Em cima do pão existe um imposto, dinheiro aí que vai para o governo. Pois bem, como você vê facilmente, o preço do pão é igual para o Paulo, que é rico, e é igual para o Francisco, que é pobre. Cada um paga o mesmo imposto. Então você vê aí que isso é uma injustiça, não é? O pão deveria ser mais barato para o Francisco, que é pobre. Só que isso aí, na prática, seria impossível, não é? Seria uma bagunça. Então fica aí a realidade. Paulo, que é rico, Francisco, que é pobre, quando compram um pão, eles pagam o mesmo imposto. Daí a injustiça. Essa injustiça aí, gente, não ocorre diante do imposto de renda. É por isso que o imposto de renda é o imposto mais justo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E quem ganha muito pouco, não paga nada. Viu aí como o imposto de renda ele é mais justo? Então vamos aqui. As alíquotas do imposto de renda atuais são
Veja aí. Um brasileiro que ganha até R$ 1.903,98, esse aí não paga imposto de renda. Ele é isento. Viu aí? Quem ganha de R$ 1.903,99 até R$ 2.286,65, esse aí vai pagar uma alíquota no valor de 7,5%. Certinho? Quem ganha de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 vai pagar uma alíquota de 15%. Quem recebe de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 vai pagar uma alíquota de 22,5%. E quem recebe acima de R$ 4.664,68 pagará uma alíquota de 27,5%. Então você vê aqui que quem ganha menos paga menos imposto de renda e quem ganha mais paga mais imposto de renda. E quem ganha muito pouco, até R$ 1.913,98, está isento do imposto de renda, não paga. Viu aí a diferença do imposto de renda para o imposto embutido no pão? Certinho? Daí a justiça do imposto de renda. Vamos agora ao caso aí dos médicos cubanos. Existe o programa aí Mais Médicos, não é? De vários países, da Espanha, da Itália, de Cuba, trabalhando aqui no Brasil. É um programa muito bom, não é? Não só para os médicos e também para pacientes aí brasileiros. Muito bem. Atualmente, um médico aí desse programa recebe como salário, gente, R$ 11.450, correto? É o salário do médico aí do programa Mais Médicos, certinho? Muito bem. Então o médico recebe R$ 11.450, menos os médicos de Cuba. E aí a injustiça. Os médicos de Cuba, diferentemente dos médicos da Espanha, da Itália, que trabalham no Brasil, nesse programa, recebem apenas 30% de R$ 11.450. Isso é uma injustiça tremenda. Isso, vamos assim dizer, está bem próximo do trabalho escravo. Daí a reclamação, com razão, com certeza justa, do Jair Messias Bolsonaro. Então, os médicos de Cuba ficam com apenas R$ 3.435. Eles recebem R$ 11.450, mas ficam com apenas R$ 3.435. O resto do dinheiro, 70%, gente, R$ 8.015, fica com o governo ditatorial cubano. Vai para o governo, veja aí, 8.015 para o governo. Já o pobre médico que trabalha recebe apenas R$ 3.435. Quem vê isso aqui, grita insistentemente e com força contra essa injustiça. Daí a razão do futuro presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem toda a razão em cortar esse programa em relação ao governo cubano, porque isso aqui é uma injustiça.
é uma profunda injustiça. Se você reclama do Bolsonaro, dê razão a ele nessa questão aqui. Não votei em Jair Bolsonaro, não votei em Haddad, não sou fanático. Isso aqui é uma realidade. E aí, o Bolsonaro merece todos os aplausos diante dessa posição dele aqui, do programa Mais Médicos no tocante ao governo cubano. Certinho? Isso aqui é uma injustiça. Sinta-se você aí, que está nesse momento em sua casa, assistindo a esse vídeo, sentado no sofá, numa cadeira, sinta-se na posição aqui dos médicos cubanos. Se você é um brasileiro e recebe aí R$11.450, e você teria que dar ao governo aqui brasileiro 70% do que você ganha, de R$11.450, você ficasse apenas com R$3.435, com certeza você iria ficar muito irritado, não é mesmo? Portanto, aí, dê os aplausos ao Jair Bolsonaro. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.